Na maior parte dos casos, jogamos o bebê com a água da banheira. Não estamos dispostos a ponderar os vários aspectos desse Deus, da mesma forma que estávamos dispostos a considerar os aspectos da teoria da evolução. Eu me lembro da aula que eu dei a estudantes de medicina do primeiro ano. Você sabe, estudantes de medicina são escolhidos com base em suas aptidões. Você não consegue uma vaga na faculdade de medicina se não for um aluno de primeira. Tem que ser muito talentoso para ser admitido. E imaginar que essas pessoas brilhantes criam em um Deus vivo. Eu não conseguia acreditar nisso, nem nos meus piores pesadelos. Eu fiz uma palestra sobre os rins. E, claro, descrevi a estrutura do rim, que deveras é um órgão incrível por seus corpúsculos renais, sua alça de Henle, todas essas estruturas que são tão complexas e complicadas que você fica perplexo se tentar imaginar como a evolução poderia ter criado algo assim. Mas eu teria tentado argumentar com uma cadeia lógica até que chegássemos a um rim de um mamífero. E justo quando eu estava falando sobre filogenia, o processo evolutivo, uma moça da turma se levantou e disse: "Desculpe, doutor, eu não creio em nenhuma palavra do que você diz aqui. Eu creio que Deus é quem criou o rim." Naturalmente, isso era um desafio para a minha seriedade científica. E isso despertou as minhas paixões mais baixas. Por isso, eu comecei a tirar sarro dessa moça, até que ela se reduzisse a um punhado de lágrimas. Quando eu voltei a meu escritório, comecei a refletir sobre mim mesmo e pensei, isso não foi nada gentil da minha parte. Mas ela tocou em um ponto sensível meu. Eu me perguntava se eu tinha ido longe demais em minha reação. Para resumir a história, as circunstâncias de minha vida chegaram a um ponto em que eu comecei a matutar e a considerar a possibilidade da existência de Deus. Sabe, para mim a Bíblia era um livro cheio de mitos, um livro de histórias velhas, que eram contadas por homens velhos, que usavam sua imaginação para detalhar as histórias bíblicas. Mas quanto mais você estuda isso, mais complicado fica. E a Bíblia não é somente um livro que alega ter fatos históricos sobre a origem, a história e a era de Abraão, bem como do povo de Israel e das guerras entre povos, e um livro que mencionou reis. Aliás, nesse patamar, a Bíblia foi desafiada muitas vezes. Mas a elite dos arqueólogos parece confirmar continuamente e invariavelmente o que a Bíblia tem a dizer. No que se refere à profecia, isso já são outros 500. Profecia é história que foi escrita antes de acontecer. E quando você olha para o livro de Daniel, ele descreve os reinos do mundo até o nosso tempo. A alta crítica diria: desculpe, isso deve ter sido escrito depois do evento. E mesmo os acadêmicos modernos dirão: bem, este livro é, no máximo, do 2º século. Mas ainda assim, mesmo se eles optarem pelo 2º século antes de Cristo, eles estarão em uma grande enrascada, porque os últimos acontecimentos certamente se passaram bem depois disso. Mas o livro está escrito em aramaico, e o livro é escrito em hebraico. E encontraram trechinhos do aramaico, e o aramaico vem do período persa. Em outras palavras, o dialeto que foi usado aqui vem da era persa. Isso confirma que o livro data aproximadamente do ano 600 a.C.
É incrível que toda a história do mundo tenha sido escrita com antecedência. E o que dizer dos detalhes no 7º capítulo de Daniel? Eles me deixaram boquiaberto, especialmente com o transfundo religioso que eu tinha. Ali, os poderes que atuarão nos últimos dias são descritos com detalhes tão coloridos que os reformadores se constrangeram a fundamentar toda a sua teologia sobre essas profecias incontestáveis. Eu me lembro como eu fui à biblioteca universitária para encontrar alguma prova de que tudo isso era resultado da inventividade de um gênio. Mas o que descobri foi que a história endossa o que a Bíblia disse. E assim eu me convenci de que, se existe profecia, também tem que existir um ser inteligente por trás dela.